Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui e é muito bom ter você aqui conosco. Queria desafiar a cada um de nós a nessa manhã estarmos aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem nos revelado através da sua palavra. Que nessa manhã nós possamos ouvir e obedecer aquilo que Ele tem a nos dizer. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é contracultura? Pois bem, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre isso. O que é contracultura? A Bíblia fala sobre isso? Fica aqui, nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso. Como nós dissemos no começo, contracultura. Contracultura é um substantivo feminino. E a ideia de contracultura no dicionário é o seguinte: mentalidade dos que questionam valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte. Mas a Bíblia fala sobre contracultura? O que a Bíblia fala sobre contracultura? No Evangelho de Mateus, nós vemos o primeiro grande discurso de Jesus, o discurso chamado como o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, Jesus ali nos apresenta a contracultura que Ele e Deus Pai desejavam para todos aqueles que colocavam a Ele, Cristo Jesus, e a Deus Pai como suficientes em suas vidas. Aqueles que reconheciam ser Ele o Cristo e o seguiam e criam nele. Então ele passou a apresentar naquele momento ali, naquele discurso, o chamado Sermão do Monte, a contracultura, a proposta da contracultura cristã para o mundo dominante na época. Vamos ler o texto? Texto de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, todo ele traz o discurso. Mas eu queria focar somente agora em Mateus 7, 24 e 29, é a última parte do discurso. E diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, todo o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Irmãos, a proposta de Jesus em todo esse discurso, em todo esse sermão, é trazer àquele povo, aqueles que o seguiam, uma nova proposta de vida em Cristo Jesus, alicerçados na rocha. Interessante como nós vemos essa questão da rocha, né? Deus é a nossa rocha, e nós vemos isso lá em 2 Samuel 22, 32, pois quem é Deus acima do Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus? Isaías também, Isaías 26, 4, ele fala, né? Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ao final de todo esse discurso, que de uma forma bem sintética, de uma forma bem resumida, nós podemos dizer que ali, naquele momento, Jesus apresenta o caráter do cristão, a influência do cristão, sobre a justiça do cristão, sobre a religião, sobre oração, sobre ambição, sobre relacionamentos, sobre compromisso de uma vida cristã, sobre decisão, tomada de decisão. Ou seja, todo esse discurso em Mateus 5, 6 e 7 trazem esses posicionamentos de Jesus Cristo ao povo que estava seguindo. E
hoje, Jesus Cristo mantém a mesma proposta de uma contracultura, de uma rejeição espontânea daqueles que são chamados cristãos, que creem em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, de posicionarem-se contra a cultura a qual estamos inseridos. Então você está querendo falar, Fernando, que nós temos que ser rebeldes? Não. Nós temos que nos rebelar contra o pecado. A proposta que Jesus fez naquela época, ela hoje ainda continua de pé. E se você estudar o texto, se você ler o texto, você vai ali observar que no lugar do caráter escuso, no caráter duvidoso, a proposta da contracultura que Jesus oferece ali é um caráter como a do próprio Cristo Jesus. E nós só conseguimos isso através do conhecimento dele, nos aproximando dele. Como que nós fazemos isso? Através da sua palavra, através da Escritura Sagrada, da Bíblia, conhecendo a vida de Cristo Jesus, o seu caráter, e tornando assim também o nosso caráter. No lugar de sermos influenciados pelo mundo, a contracultura, a resposta e a proposta de Jesus era sermos sal e luz. No lugar de injustiça tendenciosa ou justiça própria, sermos e efetuarmos, desejarmos, praticarmos a justiça de Deus. No lugar de uma religião hipócrita e conveniente a nós mesmos, a proposta de Jesus era uma religião com piedade e obediência à sua palavra. No lugar de orações sem fé ou simples repetições, a proposta que Jesus traz ali é um relacionamento de intimidade com o Pai, que se revela em uma conversa íntima com o Pai. No lugar de ambição, de um coração voltado somente para que é o material, a proposta da contracultura é uma busca por ajuntar tesouros no céu, ou seja, focarmos em coisas que são eternas. No lugar de um coração que julga indiscriminadamente e sem nenhum amor, a contracultura é uma busca por amar, uma busca por edificar a vida dos meus irmãos. No lugar de palavras hipócritas, que revelam uma vida de um crente professo, que se acostumou somente com o meio religioso, a contracultura é demonstrarmos uma vida que verdadeiramente confessa a Cristo Jesus como Salvador e também Senhor de toda a nossa vida, que reina em todas as áreas do nosso viver. Essa é a proposta de Jesus no Sermão do Monte. Essa é a contracultura proposta por Jesus. Ela não ficou só para aquela época. Ela é aplicada para nós hoje, os cristãos. A proposta que Jesus nos faz é esse: que o nosso comportamento, que as nossas atitudes, que o nosso coração busque na palavra de Deus o modo de viver, a contracultura contra aquilo que todos nós temos visto e observado nos nossos dias. E o texto que nós lemos, que é o final de todo essa proposta de contracultura, ela nos apresenta uma decisão. Você vai construir a sua casa na areia ou você vai construir a sua casa na rocha? Você vai ouvir a palavra de Deus e vai praticá-la, ou você vai ouvir e negligenciá-la? Essa é a proposta de Jesus. Ouça a palavra dele. Desenvolva essa contracultura cristã na sua vida. E que não sejamos como pessoas que se acomodam ao mundo, mas que ao contrário, busquem na palavra de Deus
o modo de vivermos no curto período que estamos aqui, para agradá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, com vistas a um dia nos encontrarmos com Jesus Cristo, nos encontrarmos com o próprio Deus e face a face adorá-lo. Queria terminar com um texto de Salmo 145, 18 e 19, que diz: o Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Realiza os desejos dos que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Está difícil lutar contra a cultura que nós vivemos? Ela está impregnada na sua vida? Busca em Deus, que a todos que com o coração quebrantado se chegam a Ele, os socorre, os ajuda, e Ele sempre está perto. Busque em Deus as forças para lutarmos contra toda a corrente, para que possamos ser mesmo sal, luz no meio das trevas. Que Deus abençoe a nós, que Deus abençoe a igreja do Senhor, para que possamos ser realmente contra a cultura cristã no mundo perdido. Amém.